Olá, gurizada. Esse é um vídeo da recuperação, por assim dizer, antes da gente fazer a nossa avaliação. Uma recuperação no sentido de revisão, né? Como geralmente se chama. Mas eu chamo de recuperação porque eu estou olhando para os exercícios, né? Que vocês não conseguiram fazer ou tiveram dificuldade de fazer. Principalmente voltado para equações de dissociação e etc e tal. E eu entendo que o que talvez tenha ficado fraco, ou que talvez esteja atrapalhando vocês, sejam algumas ideias que estão por trás daquela representação de equações, e por isso a gente vai revisar aqui ela também. Essas ideias, no caso, também. Se o slide passar. Então a gente tem aqui, vamos fazer uma revisão sobre átomos, íons e moléculas, sobre como é que funciona a estrutura e como é que eles funcionam. Depois a gente vai partir para íons, né, especialmente os poliatômicos, que eu vi que alguns ficaram com, enfim, se empipinaram para trabalhar com alguns tipos de íons, principalmente aqueles poliatômicos, que são muitos átomos, daí pode confundir, então a gente vai dar uma olhada nisso também. O celular está um pouco devagar. Vamos trabalhar então depois a questão da dissociação de íons, né, em água, e das reações de neutralização e corrosão. Então a gente vai atacar a parte da estrutura das equações, de escrever e ler equações mais para o final. Então vamos lá, átomos, íons e moléculas. Então, como a gente sabe, um átomo ele tem um núcleo. Dentro do núcleo a gente tem partículas positivas, que são os prótons, neutras, que são os nêutrons, e no entorno desse núcleo a gente tem os elétrons, que são negativos. O que acontece? Nem todos os átomos, eles... Aliás, os átomos, por definição, eles têm o mesmo número de prótons e nêutrons, o mesmo número de partículas positivas e negativas. De prótons e elétrons, desculpe. E por isso eles são eletricamente neutros. Tá? Eles não têm por que interagir com outros. Porém, eles não são energeticamente estáveis, ou eles têm elétrons de mais do que o núcleo pode comportar, ou elétrons de menos, e daí o núcleo conseguiria até roubar elétrons de outros devido ao, enfim, tamanho do átomo, entre outras características. Então, por exemplo, a gente tem ali à direita em cima a representação do átomo de hélio, com 2 prótons e 2 elétrons, e ele, como um gás nobre, ele tem como característica que ele não vai interagir com nenhum átomo, ele não precisa perder nem ganhar elétrons, ele é energeticamente estável, neutro. Tá? Agora, o átomo de hidrogênio não. O átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron, e pelas regras da física, que infelizmente no ensino médio a gente não estuda, ele não é estável energeticamente dessa maneira. Ele deveria ou perder aquele elétron ali, ou ganhar outro. Tá? Depende da circunstância. A gente não vai entrar em detalhes de quando que vai ganhar ou perder, né? Pelo menos aqui não, a gente já estudou isso ano passado, mas eu não vou entrar aqui em detalhes. Então ele pode ou perder aquele elétron ali para um outro átomo, ou ele vai poder, como a gente vai logo ver, compartilhar aquele elétron ali com outro e receber outro de compartilhamento, ou ele pode ganhar um elétron a mais, dependendo do caso. O átomo de lítio ele tem 3 prótons e 3 elétrons, neutro então, só que ele não é estável assim, ele precisa, aí sim, perder um elétron, na esmagadora maioria das vezes ele precisa perder. E perceba como a eletrosfera dele fica exatamente igual ao átomo de hélio, se ele perde um elétron. A gente diz que os átomos eles tendem a imitar o gás nobre mais próximo da tabela periódica, tá? Mas isso é só para nós aqui é só uma curiosidade. Porque os gases nobres eles são energeticamente estáveis, então eles tentam imitar isso uma maneira de, por assim dizer, que é o caminho da menor energia, né? A entropia tende a aumentar quando os átomos vão ganhar ou perder elétrons, só que a gente não vai entrar muito em detalhes a respeito de que vale para cada átomo, mas em geral metais tendem
a perder elétrons para ser energeticamente estáveis, e ametais, o contrário, tendem a roubar elétrons para ser energeticamente estáveis. Mas a gente só vai ir até aí, tá? Então, uma maneira dos átomos adquirirem estabilidade energética é por compartilhamento de elétrons. Por exemplo, na molécula de água, o oxigênio ele compartilha um elétron com um átomo de hidrogênio e outro elétron com outro átomo de hidrogênio. Nessa circunstância, tanto os hidrogênios quanto o oxigênio, os átomos, vão adquirir estabilidade energética e, portanto, a molécula de água ela é mais estável do que esses três átomos separados. Tá? Nesse caso aqui, ninguém perde elétron, eles estão compartilhando elétrons nas suas eletrosferas. Tá? O elétron não fica mais para um lado do que para o outro, por assim dizer. Agora, existe uma outra maneira que é a estabilidade energética por ionização, que é quando um átomo de metal, por exemplo, ali tem à esquerda o sódio, perde aquele elétron mais externo dele, ficando com carga positiva. O número de prótons ele mantém o mesmo, a massa toda igual, né? Ali o número de prótons continua 11, mas o número de elétrons agora é de 10. Mais abaixo tem a listinha ali, o E igual a 10. Ele perdeu um elétron. E assim ele atinge estabilidade energética. O flúor, como ametal, ele vai atingir essa estabilidade quando ele recebe um elétron. Tá? Tem átomos que vão atingir estabilidade quando recebem 2, como é o caso do oxigênio, ou quando perdem 2, como é o caso do cálcio e estronço, entre outros. Tá? Isso varia de elemento para elemento. A gente vai ver depois que tem uma tabela que registra isso, mas agora, enfim, a questão é entender que existem duas maneiras de um átomo atingir estabilidade energética, que é por covalência, que é quando compartilha elétrons, estudamos isso ano passado, ou por ionização, quando ele perde ou ganha elétrons. Tá? Os íons em especial, que é o nosso foco aqui nessa revisão, eles vão formar, então, retículos cristalinos. Por quê? Quando o sódio, ali, por exemplo, o Na, ele perdeu um elétron para o cloro, ele vai ter ficado positivo e o cloro vai ter ficado negativo. Como a gente já estudou lá no início da eletroquímica, corpos com cargas opostas eletricamente vão tender a se atrair. E essa atração não acontece um a um, acontece em nível 3D, né? Se amontoam ali, se aglomeram, literalmente. E esse aglomerado de íons, eles vão acabar se encaixando, por assim dizer, numa estrutura que a gente chama de retículo cristalino. Tá? Íons poliatômicos. Agora a gente vai ver diferentes tipos de íons. O que seria um íon monoatômico? É um íon formado por um átomo, né? Monoatômico. Por exemplo, a gente tem ali o sódio, representado com uma bola azul. Quando ele dá um elétron para o cloro, né, o átomo sódio vira o íon sódio, e o átomo cloro, quando recebe esse elétron, vira o íon cloreto. Ambos os íons são formados só por um átomo. Átomo entre aspas, porque, né, se perdeu o elétron não é mais átomo, ou se ganhou o elétron não é mais um átomo, é um íon. Mas vamos botar então entre aspas aquele átomo ali. É só uma bolinha, por assim dizer, que o íon é. Mesma coisa acontece ali do lado. O cálcio perde 2 elétrons para o enxofre, que vira então sulfeto. E ao perder o cálcio, vira então o cátion cálcio 2+. Tá? A gente representa isso daquela maneira ali, então. Com o 2+ ali significa então que ele perdeu 2 elétrons, e o 2- significa que o átomo de enxofre ganhou 2 elétrons, virando o íon sulfeto. Tá? Nomes de cátions e ânions a gente vai discutir depois. Não precisa decorar nada, tem tudo na tabela de cátions e ânions. Tá? Nosso foco não é decorar os nomes dos cátions e ânions. Um outro exemplo, então, como é que poderia ser? Ali, 2 átomos de sódio perdendo cada um elétron para um único átomo de enxofre. Esse átomo, então, vai receber esses 2 elétrons daqueles 2 átomos. Então, ali já vai acontecer uma proporção diferente, né, de uma estrutura iônica. Eu tenho ali um ânion sendo formado por causa da doação de elétrons de 2 cátions. Então, a fórmula química deles vai ser Na2S. Por quê? Porque um átomo de enxofre precisa de 2 átomos de sódio para todo mundo atingir a estabilidade energética. O contrário pode acontecer, ali do lado à direita, eu tenho um átomo de cálcio, doando 2 elétrons
só que um para um átomo de cloro e um outro para outro átomo de cloro, formando então ali dois íons cloreto, Cl-. Tá? Então a fórmula química fica então CaCl2, porque cada átomo de cálcio na estrutura cristalina vai precisar de dois átomos de cloro para receber esses elétrons dele. E daí todo mundo fica estável energeticamente, apesar de virar ficar eletrizado, né? Virar íons. Agora, pode acontecer de a gente ter um íon que é formado por vários átomos, por uma estrutura que tem mais de um átomo. Tá? Por exemplo, a gente tem ali então o cálcio, que é monoatômico, e ele perde então os seus dois elétrons, dando um para um íon hipoclorito, que é o ClO-, e o outro elétron para outro íon hipoclorito. O que é esse íon hipoclorito? Ele é uma ligação entre oxigênio, que eu pintei de rosa, com um átomo de cloro, só que o átomo de oxigênio é o que vai estar recebendo esse elétron. O átomo de cloro que vai estar recebendo esse elétron. Mas aquela dupla ali consiste em um único íon. Tá? O mesmo vai acontecer ali à direita, quando eu tenho um átomo de sódio perdendo um elétron, e um outro ali embaixo também perdendo um elétron, e ambos estão doando para o íon complexo, o íon poliatômico sulfito, SO3 2-. Então ali eu tenho um átomo de oxigênio recebendo esses dois elétrons, mas esse oxigênio está ligado em toda uma estrutura ali, em que tem o átomo de enxofre laranja e mais dois átomos de oxigênio ligados nele. De novo, eu estou representando isso visualmente para vocês conseguirem enxergar melhor o que significa esse ClO, esse SO3 que tem lá na tabela de cátions e ânions. A gente não vai precisar representar isso toda vez graficamente. Eu mostrei isso para vocês no ano passado, talvez vocês não lembram, mas então estamos revisando aqui para a gente poder compreender melhor então essa coisa toda. Então, íons poliatômicos e monoatômicos, não importa qual, todos eles estão na tabela de cátions e ânions, que geralmente tem no verso da tabela periódica completa que vocês compram impressa, se não, dá para encontrar no Google algumas bem boas. Ela serve então para a gente consultar os símbolos, nome e carga elétrica de cátions e ânions, para a gente poder fazer as equações de dissociação, catar nome, etc. Tá? Como falei, repito, não precisa decorar nada, ela serve sempre para nossa consulta. Tá? Agora a gente vai discutir a questão de como é que os íons se comportam em água. Então a gente tem aqui o fenômeno da dissociação iônica. Essa imagem aqui tem na nossa apostila, na aula de íons. Então o que é a dissociação iônica? É quando eu tenho um composto iônico e eu taco ele na água. Então o meu retículo cristalino, representado ali em cima por aquelas bolinhas vermelhas e azuis, numa estrutura bem organizada, eles vão se separar dentro da água. Quando a atração das moléculas de água é mais forte que a atração iônica, isso ali vai acontecer e os cátions e ânions vão todos se separarem, sejam poliatômicos ou não, tá? Só que se o ânion for poliatômico, ou o cátion for poliatômico, que nem o SO3 2-, que a gente tem aqui, a gente não vai ter o S se separando do O, tá? O SO3 ele fica inteiriço, tá? Diluído na água. Então, por exemplo, eu tenho ali a representação genérica de uma dissociação iônica, em que eu tenho à esquerda a fórmula química do sal, né? X2Y3, porque cada cátion de X, cada dois cátions X precisam de 3 ânions Y para atingir a estabilidade energética. Então, antes de dissolver, eles têm aquela fórmula química. Depois de dissolver, eu separo o cátion e o ânion. Como é que eu sei que o cátion ele é 3+? Eu posso olhar ao lado, tá? Porque se ele é 3+, o índice do Y vai ser também 3+. E se o índice ali embaixo do X é 2, então isso significa que a carga do Y ali também é 2-. Se forem iguais, né, for só XY, é porque a carga de ambos é igual.
Em geral, onde é que eu posso encontrar a carga se eu tiver dificuldade de fazer esse raciocínio? Na tabela de cátions e ânions. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Eu tenho ali, então, o NaCl dissolvendo em água. Eles formam, então, Na e Cl-. Segunda linha, eu tenho o sulfeto de cálcio, se separam em Ca2+, e CS2-. Então, eu tenho ali, terceira linha, sulfeto de sódio, Na2S, se diluindo, 2Na, né, porque na esquerda eu tenho 2 cátion sódio na estrutura. Então, quando se separa, cada 1 mol do Na2 ali se separa em 2 mol de sódio e 1 de enxofre. Na quarta linha faltou ali uma informação, né? Ali tem CaClO2, então isso separa em 1 mol de cálcio e faltaria então 2 ClO-. Tem um erro de digitação ali. Neutralização e corrosão. Aliás, antes de seguir, tá? Então que fique bem claro aqui nas equações de dissociação, à esquerda fica então a estrutura, ou melhor, a fórmula química do composto iônico que vai se dissociar, tá? Ou no caso de for molecular, ionizar, mas a ideia é muito parecida. E à esquerda fica então os íons separados apropriadamente. Agora sim, reações de neutralização e de corrosão que a gente estudou. A reação de neutralização e corrosão são reações que acontecem principalmente com ácidos e bases, então para isso a gente precisa da ideia de base e ácido. E a mais simples que tem, que pode ser útil para nós, é a ideia de base ácido de Arrhenius. Para Arrhenius, que é um químico já um tanto antigo, ele entendia que uma base é aquilo que, quando diluído em água, ele libera um ânion em específico, que é o ânion hidroxila, o OH-. Então, se eu tenho, por exemplo, hidróxido de sódio, ele vai liberar esse ânion, e é por isso que hidróxido de sódio é uma base. Da mesma maneira, hidróxido de cálcio, se diluído em água, vai liberar a hidroxila, e por isso ela é uma base, etc. O mesmo acontece com hidróxido de alumínio. Tá? Por outro lado, os ácidos, segundo Arrhenius, já interpretando um pouco mais recente, ele dizia uma coisa um pouco diferente. O ácido é aquele que, quando em interação com água, vai formar o íon hidrônio. E daí, o resto do ácido vai acabar virando ali o ânion respectivo. Né? Então, eu tenho, em primeira linha, o ácido hipocloroso. Então, ele vai formar hidrônio e o ânion hipoclorito. Na segunda linha, eu tenho o ácido sulfuroso, interagindo com água, vai formar 2-hidrônio e um sulfito. Terceira linha, similarmente. Tá? Então, veja que se o ácido ele tem só um hidrogênio que vai reagir com a água, vai formar um hidrônio. Na segunda linha, eu tenho um ácido que vai reagir com duas águas, porque ele tem H2SO3, mesma coisa. Tem exceções para essa regra, mas a gente não vai estudar. Tudo bem? Então, segundo essa lógica de Arrhenius, a neutralização significa a anulação dos efeitos de uma base com ácido ao uma interagir com o outro. Tá? Então, se eu tenho um ácido e uma base interagindo, acontece o que a gente chama de reação de neutralização, porque os efeitos de ambos se neutralizam. Tá? O hidrogênio ali do ácido HClO vai interagir com o OH da base, NaOH, e esses vão formar uma água, uma molécula de água, e os respectivos cátions e ânions vão, né, se separar na diluição. Então, ali eu tenho o HClO mais NaOH, então o Na fica solto como cátion disperso na água, mesma coisa acontece com Cl-, e o H lá do ácido com o OH do NaOH vai formar então H2O. Similarmente acontece na segunda linha, eu tenho H2SO3 mais 2 NaOH para formar duas águas. Como é que eu sei que forma duas águas? Perceba que, como eu salientei antes, o O do H2O vem do OH da base. Então, como eu só tenho ali no NaOH um OH, mas o ácido lá está podendo me fornecer 2 hidrogênio, como cada OH precisa só de um, então se ele pode me fornecer 2, então na verdade eu preciso de 2 NaOH para formar água suficiente, né? Eu não posso ter meia molécula de água, tá? Se não captou essa ideia, pausa o vídeo, volta um pouquinho e escuta com atenção a explicação.
Se eu botei o 2 na frente do NaOH, preciso também botar 2 Na+, né, porque vai dispersar então 2 cátion Na, mais vai ser o 3, 2 menos lá do ácido. Terceiro caso ali embaixo, eu tenho H3PO4 e tenho CaOH2. O que acontece aqui? O cálcio tem 2 hidroxila. E o ácido H3PO4, ácido fosfórico, ele pode me fornecer 3 hidrogênios. Então aqui eu fico um pouquinho mais xarope, né? Quando eu tenho esse caso de 2 e 3, eu vou acabar tendo 6 águas. Tá? Por que isso? No caso, cada 2 hidroxilas vão precisar de 4 hidrogênio. Só que o ácido fosfórico me dá 3. Então, se vocês forem montar ali uma lógicazinha, que nem a gente montou antes lá dos átomos, vocês vão ver que vai ser necessário, então, 2 H3PO4 e 3 CaOH2 para fechar um número inteiro de moléculas de água. Tá? E daí vai dar 6H2O mais 3 cálcio. E faltou ali também um 2PO4, 3 menos. Então, essas são as reações de neutralização. A corrosão, por sua vez, a ação corrosiva, é a formação de compostos iônicos metálicos pela ação de ácidos ou bases. Diferentes metais vão se comportar de forma diferente frente à ação de ácidos e bases, depende da energia necessária para arrancar os elétrons deles. A gente não vai entrar em mérito dessa energia de ionização, que é o termo técnico para isso. Não vamos fazer cálculos nem nada com essa energia, nem vamos olhar para o valor dela, inclusive. Mas é importante para a gente entender por que alguns metais corroem fácil e outros não, né? Os átomos de metais são diferentes, vão ter propriedades diferentes, número de elétrons diferentes, tamanhos diferentes. Isso vai fazer com que eles sejam mais fácil ou mais difícil ter elétrons arrancados deles. O que vai fazer eles serem mais fácil ou mais difícil de serem corroídos. Tá? Em geral, quando os metais são corroídos, eles tendem a soltar gás de hidrogênio, que foi as borbulhadas que vocês viram na prática de ataque corrosivo dos metais que vocês fizeram. Tá? Então, ali embaixo eu tenho a tabela da apostila, a corrosão ácida do ferro com ácido sulfúrico. Então, veja ali, eu tenho ferro metálico mais o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, formando cátion ferro. Então, isso é a corrosão, né? O ferro metálico vira um cátion ferro na forma aquosa, ou seja, diluído na água. O sulfato, né, é a ionização do ácido. E aquele H2 ali do ácido vai se interagir entre si mesmo, formando o gás hidrogênio borbulhando e indo para a atmosfera. Similarmente acontece ali ácido fosfórico com alumínio, né, o alumínio metálico, ali sólido, vira alumínio 3+ aquoso na forma de cátion, tá? Ele não é mais metálico, ele vai ser algo diluído na água, tá? Similarmente eu tenho ali à direita a corrosão básica do alumínio e do zinco, formando alguns ânions esquisitos, por assim dizer, mas que enfim existem, mas mostrando que em alguns casos é possível eu ter a corrosão básica, sim, de alguns metais. Em alguns casos acontece, em outros não. Diferentes metais, ao serem atacados por corrosão, eles podem formar diferentes íons. Dá para conferir isso na tabela de cátions, tá? Por exemplo, o ferro pode formar o ferro 2+, ou o ferro 3+, cobre pode formar o cobre 1+, ou 2+, enfim, a lista é bem grande. E alguns cátions em específico, por exemplo, o cálcio e o magnésio, eles tendem a formar substâncias quando ionizados, né, quando formando uma substância iônica por ataque corrosivo ou alguma outra reação, eles tendem a formar matéria esbranquiçada, tá? E é justamente aquela crosta que a gente vê nas nossas torneiras, tanque de água, ou até meio amarelado às vezes, são justamente sais de cálcio que não são muito solúveis, eles ficam presos nos nossos, enfim, nas nossas cubas, nas nossas pias, nas nossas torneiras, e fica aquela coisa branca ali. Aquilo são sais e óxidos de cálcio e magnésio que ficam presos, tá? O cobre, ele tende a formar coisas de tom azulado ou ciano, que nem ali tem naquela foto da bateria meio estragada já. E foi justamente essa cor azulada que vocês viram na prática das pilhas. Alguns viram também quando atacaram fios de cobre, né, na prática de corrosão, atacaram fios de cobre, alguns viram um tom azulado aparecer. São justamente o cobre metálico virando cobre iônico diluído na água. Ele tende a dar esse tom azul. Na prática de pilhas, se vocês mergulharam o fio
dentro da água, vocês vão também ver essa coloração azul acontecendo, né? Não é recomendado, vocês devem ter visto nos vídeos ou não lembraram, que não era para mergulhar o fio dentro da água, porque isso poderia acontecer. Tá? O ferro 3+, por sua vez, ele tende a formar coisas rubras, mas varia bastante, principalmente óxido e hidróxido tem cor mais rubra, que é o que dá aquele tom, então, tão conhecido da ferrugem e que vocês viram bastante na prática que fizeram. Então é isso, gurizada. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, especialmente com relação à questão das equações, entender por que tem aqueles ânions, às vezes meio compridos. A gente discutiu isso então lá, vendo aquelas representações em bolinhas, né? Então espero que tenha auxiliado. Qualquer coisa, por favor, entre em contato ou assistam o vídeo mais vezes. Até a próxima.